Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Evidência Cast, o nosso podcast voltado para a ciências forenses. E antes de começar, na verdade, o bate-papo aqui, eu queria falar dos nossos patrocinadores, que na verdade é a nossa loja, é www.lojaoperito.com.br, que lá vocês vão encontrar diversos produtos voltados para a área de ciências forenses. Então, tem paquímetro, tem martelo de inércia, tem faca, tem todo tipo de materiais relacionados à perícia. E pedir para vocês, assim, poder ajudar a gente. Lá comprando qualquer produto, você está, de uma certa maneira, patrocinando a gente. E se puder também, se inscreva aqui no nosso canal, dá o seu joinha, por favor. Segue lá também o Instagram operito1, que lá a gente também está trazendo muito conteúdo relacionado à perícia. E hoje, Samuel, por favor, apresente Olá, o nosso mestre. Tenho o prazer de apresentar para vocês o perito Diego, doutorando em toxicologia. Né? Isso. É uma honra recebê-lo aqui, doutor. Obrigadão, Diegão. Tranquilão? Bom, isso aí. E, a gente queria muito que você se apresentasse. Muitas pessoas aqui não conhecem o mestre Diego, que sabe muito sobre toxicologia. Então, se puder, apresenta aí pra gente. Quem é o Diego? Tá certo. Bom, olá pessoal. Primeiramente agradeço ao Lai, ao Samuel pelo convite, né? E a honra de estar participando desse projeto, que é importante para a gente levar para o público em geral, a população, aqueles que se interessam pela área das ciências forenses, a importância do nosso trabalho para a população também, não só para a investigação criminal. Às vezes fica muito restrito, né, o conhecimento das pessoas em relação ao que a gente faz. Bom, já foi apresentado, eu sou o Diego, eu sou farmacêutico, né, de formação, e desde 2013 eu ocupo o cargo de perito legista da área de toxicologia forense na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, pouco mais aí de 10 anos. Atuei ali durante quase 10 anos na ponta, no laboratório mesmo, e hoje eu ocupo um cargo administrativo, né, no Centro de Estudos e Pesquisas Forenses. Né? Então, é um órgão de apoio à Superintendência Geral de Polícia Técnica Científica aqui no Estado do Rio de Janeiro, né, que firma aí convênios com instituições de ensino e também ajuda na normatização, padronização dos procedimentos, né, periciais, os famosos POPs, no âmbito da perícia aqui no Estado do Rio de Janeiro. Bom, então, falei aí, né, já do meu cargo, me apresentei. Então, como eu falei, às vezes gera um pouco de estranheza a questão, você é perito legista e é farmacêutico, como é isso, né? Porque as pessoas associam o cargo de perito legista ao médico somente, né? Mas no Rio de Janeiro tem essa particularidade, né? O perito legista, na verdade, ele tem a especialidade ali, a área da medicina legal, os exames em cadáveres e também em pessoas vivas, e tem as especialidades, né? A área da odontologia, também são peritos legistas formados em odontologia, os dentistas. A área de toxicologia são peritos legistas formados em farmácia ou bioquímica. A área lá do DNA, do exame de DNA, também tem peritos legistas atuando, né? Que tem a especialidade na área de bioquímica ou genética forense, né? Alguma especialização nessa área. Então, aqui no Rio de Janeiro, essas formações elas podem ocupar, né, o cargo de perito legista e, é claro, o concurso abre específico para essas áreas, né? Além do cargo de perito criminal. Então, perito criminal, também farmacêuticos, biólogos, contadores, aí são aí 9 formações, se não me engano, engenheiros, eles podem ocupar e aí vão exercer atividades voltadas à criminalística. Aqui no Rio de Janeiro é separado. E as atividades voltadas à medicina legal, ou seja, à perícia de pessoas e não de objetos e materiais, aí toda essa perícia são os peritos legistas que atuam nesse tipo de perícia, né? Como eu falei, dentro das suas especialidades. Então, no Rio de Janeiro, isso é bem dividido. Outros estados, quem trabalha na toxicologia também é perito criminal, enfim. E aí, dentro da perícia criminal, também tem a área da química forense. Então, a minha especialidade é a toxicologia, né? Eu sou farmacêutico, também sou químico, né? Tenho um mestrado aí na área de química e toxicologia forense, no Inmetro, e atualmente estou fazendo doutorado na Fiocruz mais na área da toxicologia social, procurando entender um pouco mais sobre esse fenômeno que é o uso abusivo de substâncias. Então, como eu trabalhei ali aquela experiência na ponta, né, analisando drogas, eu sei que as pessoas utilizam muitas drogas e morrem por conta disso, né, e causam outros problemas relacionados à economia, segurança pública, que a gente conhece bem no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro. E aí no meu projeto de doutorado eu procurei entender melhor esse fenômeno que é o uso abusivo
de substâncias a partir também de um aspecto social, econômico, da história. Então, dentro da Fiocruz eu consegui uma linha de pesquisa nesse sentido, né, para trabalhar um pouco dessa temática. E aí o objetivo do meu trabalho é meio assim, todo mundo sabe a droga causa problemas, mas assim, ninguém nunca mensurou isso no estado do Rio de Janeiro. Causa onde? Com maior frequência? Como? Né? Que tipo de problema? Então, o objetivo do meu trabalho de doutorado, sem dar muito spoiler, né? Bacana. É um pouco também esse estudo sobre as drogas de abuso, né? Então, a gente vai levantar dados aí, tanto da perícia, quanto da informações de saúde pública, dos atendimentos aos usuários, né? Do CRAS, dos serviços do CAPS e do CRAS, né? Que são os serviços sociais que acolhem essas pessoas que são dependentes e as tratam, né? E aí vou discorrer e discutir também um pouco se esses tratamentos são adequados ou não, e aí fazer a experiência de outros países. Então, um pouquinho do que eu tenho trabalhado hoje na minha pesquisa, né? Esse seu trabalho acadêmico é bem interessante, que puxa um aspecto da criminologia também, né? Perfeito. Que cai no concurso. Exatamente. Né? Cai no concurso, exatamente. Né? Cara, e a gama é gigantesco, né? Tipo, a gente vai falar sobre esses assuntos e tal, mas você falou, por exemplo, um cara que, por exemplo, que é formado em farmácia, né? Sim. Ele consegue ser tanto perito criminal, perito legista, Isso. Um biomédico, por exemplo, aí também tem bioquímico, né? Isso normalmente abre uma gama legal para a área de perícia, né? Então, normalmente a galera que tem interesse de fazer concurso para pericial, exatamente. De repente abre bastante vaga, né? Eu não sei como é que é esse negócio de vaga. Então, falar um pouquinho sobre isso, né? Contextualizar essas áreas, onde profissionais que você citou podem atuar, no meu caso, farmacêutico, biomédicos, bioquímicos, biólogos. Enfim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa particularidade. Aí o meu cargo, por exemplo, perito legista, da especialidade de toxicologia forense, eu vou atuar única e especificamente no laboratório de toxicologia do IML, que é o único que tem no estado do Rio de Janeiro e atende a demanda de todo o estado. Então, às vezes, aquela pessoa que fala assim, eu quero ser perito, mas eu gostaria de ser um perito mais de laboratório, não gosto mais dessa parte operacional, muito dessa parte operacional, tenho medo, é um risco. Então, esse cargo da área específica de toxicologia, a pessoa faz um concurso específico e é lotado único e especificamente no laboratório de toxicologia do ML. Só sai para uma função administrativa, como no meu caso, se for convidado e aceitar, mas do contrário, não pode ser lotado em outra unidade. Que maneiro, legal. É ideal para aquela pessoa que quer trabalhar como policial, tem esse desejo de contribuir para a sociedade como policial, mas não quer se expor na rua, não é isso? Exato. É o ideal. Porque apesar de ser um período de laboratório, é um policial. Sim, né? A gente tem a mesma formação, ao final recebe uma carteira, uma arma, né? Tem a formação operacional, mas no dia a dia o trabalho é uma perícia de laboratório interno, né? Eu trabalho mais do perito interno, né? Que a gente estava explicando no outro podcast aqui a diferença, né? Tipo, do perito de local e perito interno. Exato. E nesse caso, pessoal, o pessoal que trabalha normalmente nessa área de toxicologia fica mais interno, com um trabalho imenso. O Diego vai explicar aqui para vocês, assim. Sim. O Diego realmente é uma autoridade na área, porque ele sabe muito sobre o assunto e vocês vão ter uma aula aqui. Podem se preparar aí que vai ter uma aula sobre toxicologia. Com certeza, né? E assim, e aí dentro desse contexto, mas aí não tem peritos criminais também que atuam em laboratório? Sim, como eu falei, nas perícias de materiais. E aí essa divisão da toxicologia forense e da química forense que muitas pessoas confundem. Falando de drogas, de abuso, de entorpecentes, venenos, medicamentos falsificados, produtos químicos em geral. Então, o material que é apreendido em uma operação, por exemplo, e é encaminhado, a autoridade policial ela faz, né, aquela apreensão, encaminha ao Instituto de Criminalística ou ao posto de perícia mais próximo para análise, essa é uma análise químico-forense, porque é em material bruto, material apreendido. Né? Então, utilizaria uma técnica, geralmente um exame preliminar, pode ser uma análise colorimétrica, né? Alguns reagentes são utilizados nesse sentido. A lei prevê essa condição para lavrar ali o flagrante, né? O flagrante delito. E aí depois tem que ter uma análise confirmatória, evidentemente. E então isso é uma análise químico-forense, que pode ser para drogas, pode ser para medicamento falsificado, qualquer substância química suspeita, né? Enfim, anabolizantes. Isso acontece, não sei se vocês já viram uma série, aquela do aeroporto. Isso. O pessoal vê muito esse negócio, o pessoal faz uma análise prévia, né? Que seria um teste colorimétrico. Exato. E aí depois esse entorpecente, ou sei lá, esse material em si, ele é enviado para um setor da área de química forense, né? Isso. Para identificar qual tipo de entorpecente se é ou não é, né? Também, exatamente. né? É porque essas análises colorimétricas,
elas dão um resultado ali que é preliminar, que é presuntivo. Pode ser aquela substância, mas em alguns casos você pode ter resultados falso positivo, né, que a gente chama. O que é um falso positivo para a galera só que não entende nada sobre isso? O falso positivo é o seguinte, aquele teste deu positivo, por exemplo, pingou aquele reagente, né, que é chamado de reagente de Scott ou tiocianato de cobalto para cocaína, que é o mais famoso. E dá aquela coloração azul turquesa, lindo, né? As pessoas, é cocaína. Mas pode não ser. Outras substâncias podem dar uma coloração azul e não ser cocaína. E aí esse é o resultado falso positivo. Por exemplo, o leite pode dar um resultado falso positivo, se o teste não for bem executado, né? Então até o livro aqui, ele fala um pouco sobre esses resultados falsos positivos. E aí é preciso uma outra técnica, geralmente uma análise instrumental, por um método que seja mais específico para aquela substância e que possa dar um resultado definitivo e inequívoco, que é realmente aquela substância. Mas aí você vai prender uma pessoa com um resultado preliminar? Sim, a lei prevê isso. Se você encontra uma pessoa no aeroporto com um monte de pó branco escondido dentro de uma mala, no fundo falso de uma mala, mesmo sem um exame, você pode prender, detê-lo por ser um suspeito. Até que se faça um exame. Para aqueles que não dão tanto leite, né, dentro de uma mala. É uma presunção de delito aquilo, né? Legal. O que acontece, né? A lei de drogas, para quem quer pesquisar, se preparar para o concurso, é a lei 11.343 de 2006. Exato. Essa lei, ela fala em droga. Mas o que é droga? Nós dizemos que é uma lei penal em branco, porque ela puxa um complemento, que é o Ministério da Saúde, né, o responsável. Portaria 344. Exatamente. Que vai definir todas as substâncias que são consideradas droga. Exato. Aí o trabalho do perito é pegar esse material, esse pó branco, né, jogar os reagentes, fazer o trabalho dele científico, para identificar qual é a droga. Porque sem esse laudo, não há droga. Se não há droga, não há processo. Então, o seu trabalho é fundamental. Perfeito. Fundamental. Porque existe no nosso CPP, no nosso Código de Processo Penal, né, uma norma que diz que a prova testemunhal ela pode, sim, em diversos casos, substituir a prova pericial quando impossível. Mas, nesse caso, não. Sim. Não tem como você afirmar que uma substância é droga se ela não se enquadrar da portaria. Né? E se você não tiver um método validado que Exatamente. comprove... Daí a importância do trabalho pericial. Parabéns. Né? É fundamental para qualquer ação, né, cujo objeto seja punir alguém por se envolver com droga. Exato. Então, aí esses resultados preliminares, que posteriormente são confirmados por técnicas instrumentais, geralmente em laboratórios, que são equipados e que demandam alto investimento, né? Porque as técnicas utilizadas demandam equipamentos que têm alto custo, né? Como a cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas, a cromatografia líquida de alta eficiência. Para o pessoal tentar entender o que é cromatografia gasosa, ou tipo cromatografia. Sim, exatamente. Mais ou menos o pessoal tentar entender. Assim, e aí, é claro, né, foi boa pergunta, mas são técnicas analíticas que demandam um conhecimento prévio para a pessoa atuar. Por isso, uma formação específica, né, na área de química ou farmácia, né? E aí, a cromatografia basicamente, no seu princípio, é um método de separação. Então, vamos supor que você tem um pó, que ali você tem mais de uma substância. Inicialmente, a cromatografia permite que você faça a separação daquela substância através de um instrumento, né? E aí, geralmente, acoplado à cromatografia, você tem ou um detector ou um sistema de detecção, que vai identificar aquela substância por alguma característica dela, né? Uma característica física ou química, né? Por exemplo, um detector... um detector de ultravioleta, que geralmente está acoplado a um cromatógrafo líquido, né, um sistema ali. Ele vai emitir uma luz, uma radiação eletromagnética em um determinado comprimento de onda, e a substância, né, ela está presente ali, ela vai ter a propriedade de absorver aquela radiação. E aí você consegue identificar pela absorção dessa radiação eletromagnética. Que legal, cara. Aí vem um princípio da física também. Por isso que é um método físico de análise, que a gente chama, um método instrumental ou físico de análise. Uma outra técnica que aí é mais, né, vamos dizer assim, sensível, consegue detectar pequenas concentrações e também muito específica, é a espectrometria de massas. Que aí você consegue identificar os compostos pela o que a gente chama de razão massa-carga. Então, lembrando lá da química, você pega as moléculas que saem do cromatógrafo, você ioniza, ou seja, você dá uma carga positiva ou negativa a essas substâncias, dá um choquinho, é exatamente isso. E aí, quando ela recebe essa energia na forma, né,
vamos dizer assim, de um feixe eletromagnético, de um, né, o que a gente chama de impacto de elétrons, ela se fragmenta. E aí depois você mede a massa desses fragmentos e você consegue meio que montar um quebra-cabeça da molécula. E você consegue dizer de forma inequívoca que realmente é aquela substância, porque as substâncias têm um padrão de fragmentação que se reproduz. E como que você sabe disso? Passando um padrão, validando a metodologia. Então você quer saber o padrão de fragmentação e a razão massa-carga da cocaína, dos fragmentos da cocaína, você tem que passar um padrão antes. Validar a sua metodologia para depois você ter um resultado que seja inequívoco. Eu acho que até todos esses exames, eles têm tudo um padrão, né? Até, por exemplo, ele falou sobre a parte do exame físico aí, né? Que passa uma onda e tal, com relação à absorção. Foi feito vários padrões, assim, que cada material ele tem um padrão e tem uma curva, mais ou menos, né? Sobre isso. Que dá para dizer que produto, que material, que ele está explicando de maneira mais... Isso, você está lembrando, né? Mais ou menos coisa, das aulas e tal. Mas, ô Diego, uma parada que eu sempre penso, eu acho maneiro pra caramba dizer pro pessoal, a cocaína, por exemplo, quando o pessoal recebe, principalmente esse pessoal que recebe, assim, que utiliza, não é só a cocaína que tá ali no meio, né? E assim, por isso que tem esse negócio da cromatografia, de repente mostrar o que tem, o que não tem, porque... Às vezes a pessoa pode estar cheirando uma parada ali que talvez não seja, né? Isso aí, né? Mas, Diego, né? Sim. Você comentou do seu doutorado, da sua tese bacana, né? E abordou questões de criminologia. Sim. O que é criminologia? É ciência que estuda o fato-crime, não a consequência jurídica, é o fato, a questão social. Né? Eu, né, na minha experiência do trabalho policial de mais de 20 anos, eu percebi que 90% das ocorrências, né, envolvendo violência doméstica, por exemplo, tinha álcool no meio. Né? Sempre o álcool. Sim. Tive problemas com ocorrências com outras drogas, mas o álcool tem um impacto social enorme, mas é uma droga lícita. Né? Do conjunto das drogas ilícitas que estão, né, lá definidas na portaria lá do DIMED, né, né? Qual você acha que é mais nociva socialmente falando e também fisicamente para o usuário? Muito boa pergunta, né? É importante até esse dado que você trouxe, ele é comprovado através da Pesquisa Nacional de Saúde, que foi feita pela Fiocruz, né, em 2013, e teve levantamento de drogas também. E a estatística básica tem estudado isso, de que cada 1 a 4 casos, 1 a cada 4 casos de violência doméstica está associado ao uso de substâncias. Então não é uma experiência. Não é achismo, é real, é ciência. É ciência, né? Já é comprovado isso. Bom, hoje, no Brasil, isso varia muito de um país para o outro. Hoje, no Brasil, a droga mais nociva, falando de Rio de Janeiro, Brasil em geral, né? E aí depois eu vou fazer um recorte do estado de São Paulo, mas é o crack, né? O crack é cocaína, na verdade, numa forma química diferente, que a gente chama cocaína na forma de base livre, e aí isso permite que a cocaína seja fumada, né? Em pedras, em cachimbos artesanais, e aí os usuários apelidaram essa droga de crack, né? Curiosamente, vocês sabem por que tem esse nome de crack? Não sabem. Não, é bacana. Então, tem esse nome de crack porque essa pedra, ela não se queima facilmente. Ele precisa de um isqueiro, ele fica acendendo ali. Quando ela vai queimando, vai fazendo um barulhinho, crack, um estalinho, crack, 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 crack. Aí os usuários apelidaram de crack por conta disso, né? E aí, apesar de ser cocaína, ela tem um efeito que de início muito rápido, muito intenso e pouco duradouro. Então, o usuário ele tem uma fissura mais rápido, ele tem uma tendência a utilizar doses repetidas em intervalos de tempos menores. E isso, o que isso leva, né? Vamos dizer assim, farmacologicamente, a uma dependência mais rápida e mais intensa a essa droga. E aí as pessoas chegam a um momento, isso acontece muito rapidamente com o crack, que elas ficam totalmente dependentes do crack. E aí se reúnem nessas comunidades, né, que são chamadas aí de cracolândias, para ficarem ali, né, dedicados a utilizar a droga, cometendo pequenos delitos, né, furtos, para obter ali algum valor para conseguir a droga, que é uma droga muito barata, né? Uma pedra de crack aí custa em torno de R$2 a R$5. Sim. E aí o crack, maior parte do crack produzido assim nas regiões metropolitanas é a partir da própria cocaína na forma de sal, que a gente chama, né? Que é a cocaína cheirada, que é o cloridrato de cocaína. Então mistura um bicarbonato, né? Faz uma reação ali básica. Mistura tudo, na verdade, né? Mistura tudo. O que você normalmente vê, assim, quando... Então, aí as principais cargas presentes na cocaína
você tem uma ideia, a cocaína de rua apreendida, seja o crack, seja o pó, tem aí uma pureza média que não ultrapassa os 40%. Caramba. Né? Então, até porque se tivesse uma cocaína muito pura na rua, 70%, 80%, 90%, nós teríamos muitas mortes, né, por overdose, que é uma droga que causa muito dano à saúde, né? Então, você perguntou aí a cocaína e o crack. Certa vez a gente teve uma apreensão aqui no estado do Rio de Janeiro, até na zona sul do estado do Rio de Janeiro, uma pessoa que vendia lá droga, e ele tinha uma cocaína que ele chamava de cocaína Cloud 99, né? E aí, que era uma cocaína de 99%, segundo o traficante, né, o comerciante. O estelionato criminal, né? Exatamente. E aí analisaram e realmente essa cocaína não tinha uma pureza que... Ela era mais pura que as demais, mas chegava ali em torno de 65%, 70%. Chegava a ser 99%, né? E aí as principais cargas, né, ou adulterantes que eles colocam substâncias que são similares do ponto de vista ali... físico, né? Um pó branco, então pode colocar farinha, farinha de trigo, que é muito parecido, gesso é muito comum, né? Encontrar gesso também. Outras substâncias que também têm um efeito estimulante, como a da cocaína. A cocaína é um estimulante do sistema nervoso central. Então, cafeína, anidra, por exemplo, em pó, cafeína sintética, anidra, é um pó branco. Né? E também é uma carga comum de se encontrar. Anestésicos locais, como a lidocaína. Por que o anestésico local? Vocês lembram daquele aquele teste, né? Aqueles filmes policiais mais antigos, aí que apreendia uma carga de um pó branco, aí vi um policial que tinha até uma unha maior assim, né, do dedo mindinho, pegava, botava na ponta da língua, viciado, né? Ali já acaba com a polícia. Colocava na ponta da língua, e aí qual era o teste ali? Porque a cocaína, ela tem um efeito anestésico local, e se você coloca na ponta da língua, ela dá dormência. Só que os anestésicos locais, como a lidocaína, também vão dar dormência. Então, se tu pegar um pó de lidocaína e colocar na língua, vai dar dormência, você vai dizer que a cocaína está furada, o seu teste da língua aí, né? Não é validado. Esse teste colorimétrico, né? Na verdade, o pó branco, né, nós temos hoje também uma substância conhecida, acho que como Special K, muito usada cetamina. Em raves, né? Exato. Que é um anestésico de cavalo, isso Exato, mesmo? Né? Cetamina até um anestésico que já foi utilizado em humanos, hoje está mais restrito à anestesia de crianças, a criança tem uma boa resposta à cetamina, e animais de grande porte. Então, a cetamina é um anestésico geral que tem um efeito dissociativo. Ou seja, a pessoa, quando ela usa cetamina, ela tem ali vamos dizer assim, uma analgesia, né, uma anestesia, só que quando ela volta, ela tem um sentimento assim, de estar flutuando, de estar fora do corpo, tem uma espécie de alucinação associada a essa questão mais psicodélica. Sim. E aí dentro de um contexto de festas noturnas, festas raves, o pessoal gosta de usar pequenas doses para experimentar essas sensações associada à música, só que é uma droga depressora do sistema nervoso central. É muito vinculada a casos de estupro também. De estupro, pode ser usado no golpe Boa Noite Cinderela. Porque causa um efeito assim dissociativo, a pessoa fica um pouco fora de si e fica suscetível a uma abordagem, por exemplo, para um crime sexual. Mas a questão, essa droga, porque eu não sei desse detalhe, mas como perito deve saber de repente, né? Ela está descrita pelo Ministério da Saúde como droga ilícita ou não? Por ser nova? Então, a acetamina já é uma substância que não é tão nova. Esse padrão de uso é novo no Brasil, mas ela já existe. Então, assim, na portaria 344, ela está como uma substância de controle especial. Ela pode ser comercializada desde que, né, com aquela notificação de receita, receituário de controle especial, aquelas burocracias. Mas ela pode ser utilizada. Hoje está mais restrito ao ambiente hospitalar, mas pode. Ela não é uma substância proscrita, ou seja, que o seu uso não é permitido no Brasil. Eu não posso prender ninguém flagrante por estar usando isso em tese. Você pode, porque no caso, se ele está utilizando o uso não médico, ou off-label, que a gente chama, né, o uso não médico, caracteriza sim um uso ilícito. E aí pode ser caracterizado, né? Tem o receituário. Mas não, a pessoa não como traficante, né? Vai incidir ali, eu não sei qual é o crime específico, mas é algum crime contra a saúde pública, algo assim, né? Se estiver definido, né, como droga proscrita pela portaria 344, aí é tráfico ou é uso ou é porte, né? Usar a droga não é crime, portar a droga é crime, pelo artigo 28, né? O verbo, né? Sim. No direito penal a gente criminaliza a prática da conduta, que é o verbo. Sim. Né? Portar, ter em depósito, né? Tem vários verbos. Sim. Né? No caso da cetamina, então, vai implicar assim, como se a pessoa pegar um medicamento
para dormir, não diazepam, por exemplo, não ansiolítico, e está usando, comercializou de forma ilegal, vamos dizer assim. Sim, então, comércio ilegal de medicamentos. Né? Seria assim. Nós estamos falando com relação aos entorpecentes, as drogas e tal. A gente vamos falar sobre todas. Eu acho que é interessante. Todo mundo... Estou com perguntar. Não, vamos perguntar, mas só para tirar uma dúvida. Eu fiquei na dúvida com relação ao Boa Noite Cinderela em si. Sim. É esse tipo de substância que normalmente é utilizado ou tem outro tipo de substância que é usada no Boa Noite Cinderela? Pode ser, São várias substâncias. Né? A mais comum, né, no Brasil, são os medicamentos da classe dos benzodiazepínicos, que é o Rivotril, diazepam, são medicamentos utilizados para pessoas que têm insônia, né, induzir o sono, e para o tratamento da ansiedade. Então, eles são muito utilizados na terapêutica. E pela facilidade de obtenção, são os mais utilizados. Mas há assim, relato e também a identificação de outras substâncias, como a própria cetamina, que você colocar, né, o Special K, o GHB, que é o ácido gama-hidroxibutiro ou gama-hidroxibutirato, que é uma substância produzida pelo nosso organismo, né? É um indutor natural do sono, e também ela é sintetizada em laboratório e vendida de forma ilegal no Brasil, e também pode ser utilizada. Também tem esse efeito dissociativo, né? Outras substâncias com efeito depressor a gente já pegou também, por exemplo, antihistamínico, né? Fenergan, polaramina, esses medicamentos que dão sono. Também, quando adicionado à bebida, potencializa esse efeito de sono, a pessoa fica um pouco, né, ali suscetível. E aí, assim, os criminosos preferem, esses que eu citei em primeiro momento, os benzodiazepínicos, os GHB, porque além do efeito dissociativo, o efeito hipnótico, que a gente chama, eles causam a chamada amnésia anterógrada, ou seja, a pessoa não se lembra do ocorrido depois do início do efeito da substância. Ela tem flashes. Sim. Mas ela não se lembra. Isso para o criminoso é perfeito. Por quê? Porque ele administra a substância sem que a pessoa perceba. Quando ela começa a fazer o efeito, ele faz a abordagem. Às vezes a pessoa ela está acompanhada, mas para os amigos aquela abordagem é consensual, né? Sim. A vítima, ela... Sim. Né? E aí ele sai com a vítima dali, a vítima fica suscetível a comandos como colocar senha no caixa eletrônico, abrir a casa para o criminoso, né? E aí ele comete o crime, seja o roubo, seja o crime sexual. Geralmente ele deixa a pessoa viva, né? Porque se ele for pego, ele não vai responder pelo homicídio, por exemplo. Sim. Né? E a pessoa não se lembra. Vou dar uma de Samuel aqui, falar com a galera aqui. Pessoas, tomem cuidado com relação... Cuidado. Copo, guardanapo no copo ou mão no copo. Boate, cuidado na boate. Cuidado na boate. Agora, se socorrer, né? A gente fala que foi um crime sexual, é estupro de vulnerável, porque a pessoa estava vulnerável. Exato, vulnerável. Exato. E se for utilizada para subtrair alguma coisa, a gente fala que é o roubo, né? Sim. Que ele, né, usou de um recurso que não possibilitou a defesa da vítima, é roubo. Qualifica também? Qualifica. Não é furto, né? Não, é roubo, é roubo. Né? Entendi. Qualifica, é um crime diferente, é roubo. Roubo tem violência ou grave ameaça, né? Você reduz a vítima a um estado de vulnerabilidade, seria o roubo nesse caso. Perfeito. Furto é quando eu chego aqui, Entendi. Não tem violência, isso é furto. Agora, é roubo, entendeu? Deu a substância como se fosse uma... não é a violência física, mas é uma espécie de violência. É um método, eles chamam método indicioso. Indicioso. Isso aí. Bacana. Vai perguntar mais uma coisa? Porque eu ia falar sobre outras drogas. Vou perguntar. Primeira coisa, aquela galera, né, que você vai em academia e parece até faixa de gás, cheio de homem-bomba, né? Anabolizante é droga? Então, anabolizante é medicamento, né? Ele também é substância, na portaria 344, lista C3, se eu não me engano, ele pode ser prescrito para algumas condições clínicas, como o hipogonadismo, né, que a gônada da pessoa não se desenvolve, ou a baixa produção de hormônios sexuais, principalmente a testosterona. Então, é medicamento utilizado na terapêutica. O médico prescreve, você pode ir comprar, né, o Durateston, a Decadurabolin, enfim. Problema vender, problema abuso, no caso, né? Só que esse uso indiscriminado e o comércio ilegal, né, sem a prescrição ou em um estabelecimento que tenha licença para a venda desse produto, que são as farmácias e drogarias, aí é crime. Não sei em qual crime se enquadra, mas é crime. Se estiver na portaria 344, é tráfico à venda. A intenção de vender configura Ela está na portaria 344 como substância de uso controlado, não proscrito, uso controlado. Mas está lá. Configura tráfico.
tráfico, né? Salvo engano, é tráfico. Perfeito, sim. E aí... tem a intenção de vender, ou se expõe à venda, ou se vende. É. Se é para consumo próprio, o crime não é usar a substância, é portar. Sim. A lei proíbe a circulação da droga, entendeu? E há muitas apreensões, né, de anabolizantes, né, e aí é um crime mais especializado, geralmente são indivíduos que conhecem esse mercado, são indivíduos com conhecimento técnico, científico e com alto poder aquisitivo. Sim. É um crime diferente. E aí o que a gente observa também nas apreensões, há muitas falsificações. Aqui próximo mesmo, em Carmo, né, cidade de Carmo, a gente está em Teresópolis, para quem não conhece o estado do Rio de Janeiro, né, acredito que vai chegar a todo o Brasil nesse podcast. Vai chegar, se Deus quiser. Mas... houve um tempo atrás, o ano passado, né, estouraram um laboratório clandestino de anabolizantes. Sim, né? Peguei um desses exames também. Ele pegou. Lá no interiorzão. Lá no interiorzão, apelidaram até do Breaking Bad carioca. Enfim, na época o pessoal brincou. E era assim, era um produto que não tinha uma qualidade assegurada. Então ele produzia de forma... ali assim, fundo de quintal, clandestina, e não tinha um controle de qualidade adequado. Então, qual é o risco também? A saúde do usuário. Sim. Isso é um grande problema. Né? É complicado, né? Porque falsificar medicamento é crime de onda. Crime de onda, né? Nem é o tráfico, né? Enfim. Né? É um crime de... Tá sendo muito bom até essa conversa que eu tô tendo. É legal. Sobre isso, Gente, a ideia, olha como é que isso aqui é muito bom. Esse podcast a gente consegue trazer a parte técnica, que é o Diego, com um conhecimento técnico absurdo, e... o Samuel, quando ele fala do direito, vocês conseguem ter a ideia e a aplicabilidade disso no seu dia a dia, né? Eu procuro simplificar para, às vezes, eu até peco, não sou técnico, mas para levar de uma forma que todos possam entender, né? Isso é importante. Agora, como, né, a maldade humana e a loucura humana não para de evoluir, foi criada agora a K2 e a K9, né? Sim. A K2, pelo que eu ouvi falar, você pega mato, você não, né? Eles pegam mato. As ervas, jogam um líquido que não tem nada a ver com a maconha, é um líquido criado em laboratório sintético, e joga um pouquinho de maconha para dar um gostinho, um cheirinho. Exato. Né? E a outra é semelhante ao LSD, o ácido lisérgico, né? Que eles molham um papelzinho que vai para a língua. É igual o tal do docinho que o pessoal toma em rave, né? Doce, o ponto, né? Exatamente. Não, mas vamos saber sobre isso. Quero saber sobre isso aí também. Só que os efeitos dessa droga, eles são tão nefastos que agora em São Paulo o PCC deu um salve aquela ordem para não vender. Não vende. Não é que o Marcoli é bonzinho, não. Sim. É porque o viciado fica tão ferrado que atrai o socorro e a polícia. Exato. Aí diminui as vendas. Né, atrapalha o negócio. Exatamente. Né? Que seria a ideia. É a visão empreendedora dele. Não vou vender isso, proibiu a venda. Chegou a proibir também o crack em presídio, que estava, né, tirando a ordem da cadeia. Mas o carioca não tem muita noção, não. Porque quando foi proibido o crack em São Paulo, aqui no Rio vendia-se descaradamente. Né? Sim. Né? Qual a sua opinião sobre... Já pegou essa droga nova? Bom, sim. Nós pegamos aqui no Rio já. Foi muito bem colocado. Ia fazer esse recorte de São Paulo, você perguntou das drogas mais agressivas. Então, realmente, essa realidade do K2 e do K9, que ganhou as ruas em São Paulo, né? Principalmente o K2, que agora diminuiu um pouco. Realmente, você falou muito bem. A classe dessas substâncias se chama canabinoides sintéticos. E aí as pessoas associam a cannabis natural, que é a maconha, que não tem nada a ver. São substâncias que foram sintetizadas em laboratório no início desse século, lá para o ano 2000, 2004, com o objetivo de mapear os receptores da maconha no sistema nervoso central, no cérebro. Caramba. Só que aí vazou, né? A gente até brinca, né? Vê um estagiário que experimentou. Foi aquele efeito bizarro da pesquisa. Exato. O cara errou. E aí essa droga ganhou as ruas inicialmente na Europa, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos também é um problema. Chegou ao Brasil e é exatamente isso, é uma substância sintética na forma líquida, e aí eles veiculam ou em ervas que são adquiridas, né? Ou um pouco na própria maconha, ou em papéis que são embebidos, né? Recortados um pedacinho. A droga é tão potente que um papelzinho de 1 centímetro colocado na língua ou no olho já dá um efeito muito intenso. Você assistiu Chaves, né? Chaves. Eu adorava o Chaves, o Kiko, a Chiquinha. Eu também. Essa droga. Seu Madruga. Seu Madruga, a lendário Seu Madruga, né? Essa droga foi apelidada de piripaque do Chaves, que o cara realmente fica dá aquele... Né? E por que dá esse efeito tão Então, sinistro? assim, essas substâncias, elas são, vamos dizer assim, têm efeito sobre esses receptores da maconha, porém com uma potência cerca de 100, 200 vezes maior. Né? Pode levar overdose? Pode, a morte. Né? Então tem um efeito dissociativo muito intenso, a pessoa fica fora de si.
Em alguns países eles chamam de droga zumbi, né? Zombie drug, porque a pessoa fica totalmente dissociada daquela realidade. Né? É uma droga que causa uma dependência também muito rápida e muito intensa. Fica difícil você tirar o indivíduo daquela condição. Né? E causa outros danos à saúde que a gente não conhece, porque varia muito a dose de uma droga para outra. Então, isso está sendo muito estudado no Brasil, principalmente em São Paulo. Né? Então, ali na Unicamp e na USP, são os principais centros de pesquisas para essas substâncias, e também na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Então, realmente é um problema. Aqui no Rio de Janeiro, nós apreendemos somente em presídios, não tivemos histórico de apreensão nas ruas, então apreendemos nos presídios papéis, a gente até publicou um artigo sobre isso, papelzinho, uma cartolinazinha, com a facilidade de entrar, né, aquela cartolina, aquele papel no presídio, essa droga acabou entrando nos presídios e houveram apreensões, né? O Diego está falando sobre esse negócio dos entorpecentes, né? Essas drogas presas em presídio, para mim é muito louco isso, né? Essa entrada e tal, mas assim, quando a gente normalmente vai fazer uma perícia, principalmente os peritos de interior e tal, eles recebem droga de tudo que é tipo de canto, né? E em presídio, normalmente, muitas mulheres, né, entram com um pacote de maconha e cocaína, tipo, num formato, sei lá, cilíndrico, sei lá, mais ou menos, e colocam nos seus órgãos genitais, né, poder entrar dentro do presídio, assim, que gente, tem todo tipo de coisa. Se vocês forem ver, para poder entrar droga no presídio, o pessoal faz de tudo. Já teve drone, já teve pessoas tentando entrar assim. Então, a técnica, todo tipo de técnica tem, né? Como pessoas que usam o próprio corpo para fazer o tráfico internacional também, né? Ingerem cápsulas, inúmeras casos. Eu já peguei um caso de cápsula. Sério? Uma pessoa que morreu, foi encaminhado ao IML, e aí a gente recebeu, assim, um trato gastrointestinal inteiro. Eu falei, que é isso? Quando a gente abriu, eu contei, eram 168 cápsulas de cocaína envolvidas em bola de aniversário. Pegava a bola de aniversário, botava um pouquinho, enrolava, e aí a pessoa ingeria com azeite. Aí quando chega no ponto, toma laxante para poder expelir aquela droga. Uma se rompeu, e é claro, teve uma absorção muito intensa, o indivíduo veio a óbito por overdose. Isso é muito comum. Cara, que doideira. Levam cocaína na Europa, heroína, muito assim. Uma pergunta, né? Pode ser uma lenda urbana, mas eu ouvi falar do tal do crocodilo. Crocodilo, sim. Me chama a atenção a atuação da Grazi Massafera. Fantástico. Merecia o Oscar, né? Sim, naquela série. Verdades Secretas. Quando ela toma consciência de que estava viciada e que ela se enxerga, ela tem um flash, finalmente ela olha para o espelho e vê o que ela se tornou. É fantástico. Fantástica, a atuação é fabulosa. Né? Parabéns, né? Grazi Massafera. Aí, né, voltando ao assunto, essa crocodilo, né, dizem que ela vai corroendo a pele. Tipo uma, como é que se diz? Uma gangrena. Isso. Né? E a pessoa continua a usar, não consegue parar, até virar um zumbi literalmente de filme de terror. Exato. Né? Essa droga existe mesmo? Existe, né? Tem uns vídeos na internet, né? O Crocodile, aqui no Brasil ainda bem que não, né? Não chegou essa droga, mas na verdade ela é um derivado da morfina, né? É uma droga, chama desomorfina, né? O nome químico do Crocodile. Eles preparam a partir de substâncias que eles compram, né? Facilmente em lojas, né? Fósforo, cabeça de fósforo vermelho, mais um medicamento lá chamado codeína, né? E aí eles preparam de forma artesanal, cozinham, né? Eles fazem o cook, né? Que eles chamam, e injetam. E por que eles usam essa droga, né? No local da injeção dessa droga, ela tem um efeito muito parecido com a heroína, porém é um efeito mais intenso. E no local da injeção, por conta dessas substâncias envolvidas no preparo, vai causando uma necrose tecidual. E essa necrose ela vai aumentando, até que a pessoa fica com o membro esqueletizado, literalmente. Cai, né? Cai a pele. Cai a pele toda. Fica no osso, igual filme de terror. E aí, nesse processo de necrose, a pele ela vai ficando com um aspecto esverdeado, parece mesmo ali o crocodilo, por isso que chama crocodile. Né? Parece ali a pele de um réptil, né? Escamosa e meio esverdeada. E aí, assim, a pessoa que entra no Crocodile é uma alternativa à heroína, porque a heroína é uma droga cara. Né? E é muito comum nos Estados Unidos. Eu nunca vi no Brasil. Né? No Brasil é muito difícil. E aí, é uma alternativa ao usuário que não consegue mais comprar heroína, ele entra nessa droga. Eles usam por conta disso, que já está
no fim ali, na fissura, e aí prepara o crocodile e injeta e vai tendo esse efeito. E se a pessoa não for tratada, geralmente essas pessoas são submetidas a internações compulsórias por conta do problema de saúde que causa, né? E os vídeos que você encontra na internet é isso, a pessoa com o membro esqueletizado, ela começa, quando o braço começa a não ter mais pontos de administração da droga, ela vai para a perna, então você vê a coxa, assim, vai perdendo tudo. Morre. Exatamente. Eu vou voltar no assunto do entorpecente e tal, mas já que a gente tocou no assunto com relação à intervenção, é só poder tirar uma dúvida com relação a isso, né? As pessoas que utilizam esses entorpecentes e tal, como é que funciona? Existe uma intervenção mesmo do Estado, quando a pessoa chega num certo ponto de dependência? Eu sei que você está fazendo essa parte do doutorado nessa área, né? Se então, puder falar. Há muita discussão, né, sobre isso, né? Então, assim, no Brasil, não há internação compulsória. Não há, né? Há muita discussão. Você não pode obrigar a fazer nada que exija um movimentar físico, por exemplo. Exatamente. Você pode colocar uma multa, várias coisas, mas obrigar o cara a fazer, jamais. Ir para uma clínica, não tem. Jamais. Então, é um trabalho de acolhimento, de abordagem, de convencimento daquele indivíduo. Para ele se situar da sua situação, né? Como a Grazi Massafera falou bem, ele entender que ele tem um problema, que é um problema de saúde, né? Então, aí já deixou aquelas questões morais, tem que deixar um pouco de lado nesse momento. E o medo, né? Vou até dar um toque aqui. Você que tem problema com droga, tá com medo, cara, é doença de trabalho, tá? Já foi pacificado isso. A política hoje não é mandar embora para casa, não é despedir, não é recriminar, é proteger, guardar e curar. Procura ajuda, cara. É isso. Tá certo? Nós estamos aqui para ajudar, sempre. Exatamente. Legal. Então, acho que o caminho é esse, né? Para a pessoa que entende que tem um problema, ela precisa ser acolhida e ela precisa ser submetida a um tratamento adequado, né? Então, a política de drogas no Brasil é uma política, assim, que não há uma continuidade, como a maioria das políticas, né, dos programas de governo no Brasil. Então, você tinha uma abordagem mais, assim, de acolhimento, de redução de danos do usuário. Depois você veio mais para uma abordagem de comunidades terapêuticas. E aí, dentro das comunidades terapêuticas, você pode ter uma efetividade, mas você precisa ter um tratamento clínico, não só religioso. Então, se investiu muito em comunidades terapêuticas religiosas. A fé ajuda muito. A fé ajuda, mas em muitos casos... mas em muitos casos ela não é suficiente, precisa ter um tratamento clínico. Então, essa abordagem precisa ser feita de forma adequada. Em outros países, por exemplo, né, e aí é uma realidade social também diferente, isso tem que ser levado em conta. Porque, pessoal, o modelo de Portugal é maravilhoso, porque não traz e aplica no Brasil, porque lá é uma outra realidade social, gente. Na Holanda você pode usar droga à vontade, os presídios estão vazios. Alguns foram transformados em hotéis, mas é outra cultura, é outra polícia, são outras drogas. Exatamente. Portugal, por exemplo, já há 20 anos tem uma política de drogas muito eficiente, que é baseada na redução de danos do usuário. O que é isso? A pessoa é um usuário de drogas, ela é um dependente. Em um primeiro momento, aquela pessoa é acolhida por um serviço especializado e ela fala, eu quero me tratar. Em um primeiro momento, ela pode receber pequenas doses de drogas para fazer um desmame gradual. Porque às vezes a interrupção abrupta pode levar a uma síndrome de abstinência tão intensa que o indivíduo ele vai usar a droga. Ou surto, ele vai morrer. A droga, na verdade, assim, a gente tá falando de droga, é todo tipo de droga. Você toma um remédio, por exemplo, você faz um desmame, né? Sim, exatamente. Tu tirar do nada do cara, o cara vai pirar, né? A própria abstinência do álcool é terrível. É terrível. Causa alucinações, né? Exatamente. Álcool também é droga, só que é lícita. Droga, Tem que tomar cuidado com o cachaçal, galera. Exatamente. O alcoolismo, por exemplo, ele tem uma síndrome chamada de delirium tremens, que é caracterizado por tremores, alucinações visuais, auditivas, associados à abstinência do álcool. E aí, o recomendado é o quê? Que se faça um tratamento, que use medicamentos e que se faça um desmame gradual. E para algumas drogas, isso é até o recomendado, como, por exemplo, a heroína, o próprio crack, alguns recomendam, né? Então, é acolher esse indivíduo, entender a realidade social e econômica dele e tentar dar o tratamento mais adequado, né? Então, no Brasil, nós temos aí os CAPs, né, os Centros de Atendimentos Psicossociais, que fazem o acolhimento dessas pessoas, mas, assim, em alguns lugares fechou, às vezes tem as deficiências de serviço público de saúde que a gente tem no Brasil, né? Essa rede precisa ser ampliada, precisa ter mais profissionais que entendam e sejam especializados. E, é claro, de um outro lado, você precisa trabalhar na prevenção. E como que é a prevenção, né? Como fizeram lá em Portugal?
é já pegar o garoto, né, o menino, a menina, e desde cedo mostrar para ele que essas substâncias existem e quais os maus que podem fazer a sua saúde. Principalmente na adolescência. Principalmente na adolescência. Eu, quando era adolescente, eu odiava álcool, mas amava o efeito, né? Amava o efeito. Hoje em dia eu gosto do álcool, um vinhozinho, no jantar, exatamente. Mas não gosto do efeito, de ficar, entendeu? Mas assim, você provavelmente teve contato com drogas na sua adolescência, ali na sua primeira juventude, e ninguém falou previamente para você o que era aquilo, quais os efeitos que poderiam causar no seu corpo. Sim. E às vezes é o traficante que fala isso pro jovem. Não, a culpa é da mentira. Desperta a curiosidade. A culpa é da mentira. É aquela falsa ideia de que o jovem é idiota. O cara vai falar, vai fazer propaganda, que o cara tinha uma que aparecia, o cara... Eu lembro, é bem antiga, né? A gente tá meio velho, né? Aí o cara fumava uma coisa... E não é assim na realidade, né? Então, essa propaganda enganosa, né? Sim. Dizendo que vai acontecer um efeito que não existe, o cara vê o amigo usar e não acontece aquilo, tira o crédito da campanha. Né? E se a educação é tudo hoje, você quer fumar um cigarro, por exemplo, um fumante, vai comprar cigarro, cara. Não acha em qualquer lugar. Não tem, antigamente você fumava em avião. Uma campanha, uma educação mudou isso. Não é a repressão, é a educação. É isso aí. Melhorou bastante. Sim. Só do acolhimento hoje nem vou falar do dependente, não, do viciado, aquele que está abusando de drogas. Que hoje em dia a doença é o abuso de drogas. Exato. Né? A dependência em si. O abuso já é doença. Sim. Então a política hoje é acolher e curar. Exato. Mas o cara tem que querer procurar ajuda, senão não adianta. É isso aí. E alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, alguns estados americanos, aí você tem o tribunal de drogas, que eles chamam, e aí a pessoa ela pode ser condenada a um tratamento compulsório. Aí ela vai para um tratamento compulsório. Então tem uma outra abordagem. Né? Então existe essa realidade também em outros países. Tá? Mas aí você falou muito bem, o exemplo do cigarro é um exemplo fantástico. Fumava em avião. Exatamente. Fumava eu fumava no ônibus. Ia para faculdade fumando cigarrinho no ônibus. E aí por que fizeram isso com o cigarro? Porque o custo com saúde pública era tão alto que o que se ganhava com a venda, com os impostos, não compensava o custo que tinha com saúde. Exatamente. Então alguém olhou e falou assim, não, a gente tem que diminuir esse uso. É a razão de ser da proibição da circulação das drogas. Saúde pública. É isso, exatamente. Né? E aí há muita discussão, né, sobre, você entrou nesse ponto, da droga lícita e ilícita, há muita discussão na questão da legalização, mas o que eu observo, eu que estudo isso, né, não defendendo nenhum lado nem o outro, é que muitas vezes essas discussões elas são muito rasas e são baseadas apenas em aspectos morais. Sim. É preciso você ter dados científicos para você discutir. Políticos também. Políticos, econômicos. Você tem que pensar... muitas pessoas falam, a maconha não é uma droga que faz tanto mal à saúde, mas faz mal. Você pode ter um número maior de usuários. Você vai ter uma rede de saúde capaz de acolher esses usuários. Tem que pensar nisso. A ideia é essa. Economicamente. Ou uma tributação capaz de bancar essa rede. Exatamente. Eu ia falar também, gente. A gente vai chegar na maconha, quero depois perguntar todos esses detalhes e tal. Mas é que você tocou na maconha e tal, realmente ela faz mal? O que tem causado para a saúde pública, assim? Se puder falar um pouco sobre isso, acho que faz um comparativo. Também, né? Comparativo. Claro. Com outras substâncias, com álcool, por exemplo. Exatamente. O álcool, é claro, é a droga que mais mata no mundo em números absolutos, porque é uma droga lícita. O seu uso é amplamente incentivado e aceito, né? Por todas as classes sociais, vamos dizer assim, né? Todo mundo aprecia a bebida alcoólica, desde a antiguidade. Então, é a droga que em números absolutos mata milhões de pessoas anualmente, seja pela doença, que é o alcoolismo, seja, em maior parte, pelos acidentes de trânsito associados, né, ao uso do álcool, o que outras drogas podem causar. E aí, quando você olha para uma coisa, se você for fazer essa comparação em números absolutos, é claro que você fala assim, mas o álcool mata mais que a maconha. É claro, uma droga mais utilizada, né? Aí a maconha não faz mal, a maconha faz menos mal que o cigarro, porque muitas pessoas morrem de câncer, porque tem muitos componentes ali no cigarro. A maconha é uma droga natural. O pessoal fala muito isso mesmo. Quando você fuma maconha, você pode... O cigarro tem um monte de coisa, tem plutônio, tem arsênio, tem cádmio, tem... Eu tenho um quadro que eu uso nas minhas aulas que traz ali todas as substâncias presentes no cigarro, né? E assim, umas 10 são cancerígenas. E aí a pessoa fala, maconha... Só que assim, quando você fuma maconha e fuma com certa frequência, você está inalando a fumaça que também tem monóxido.
Isso vai afetar suas vias aéreas, pode causar doenças pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? O uso crônico dessa droga. A droga tem efeitos também no uso a longo prazo que dá danos à saúde, por exemplo, dificuldade de cognição, diminui a fertilidade em homens, a contagem de espermatozoide. Ah, mas esse efeito é reversível, digo. Sim, tem estudos que mostram que é reversível, mas causa esse efeito, tá? E causa dependência, como qualquer outra droga. Então, leva a um comportamento de uso repetido e abusivo. Mas a pessoa que, por exemplo, normalmente utiliza maconha, ela acaba indo para outras drogas também ou não? Isso é mito, assim, eu acho que isso é mito. É um pouco de mito nessa questão que maconha é porta de entrada, Eu acho que, na verdade, quando você analisa só a partir desse aspecto, é mito. Porque, assim, usar droga é uma condição multifatorial. São vários fatores que levam o indivíduo a usar uma substância. Então, basicamente, são o quê? É o fator inerente ao próprio indivíduo, psicológico e biológico, né, que leva ele a utilizar, que leva ele a se tornar um dependente ou não, porque nem todas as pessoas que usam drogas são dependentes, né? Então, se você for olhar só pela farmacologia, você vai ter ali uma hiperestimulação, você vai ter tolerância, vai ter dependência. A questão genética relacionada ao indivíduo, que está dentro da questão biológica, a questão social, o contexto social que esse indivíduo está inserido. Criminologia. É isso aí. A criminologia estuda muito isso. Legal. O acesso à substância e, é claro, os fatores relacionados à substância. Então, quando você fala que a maconha é porta de entrada para outras drogas, você está analisando só um fator, que é a substância. Você não está analisando os outros fatores, porque pode não ser para alguns indivíduos. Dependendo da condição social daquele indivíduo, econômica, psicológica, de conhecimento, de nível, né, de conhecimento que aquele indivíduo tem. Eu, por exemplo, eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense, né, estudei em escola pública, no ensino médio, então eu tinha acesso à droga, mas eu tinha um controle social muito forte dentro de casa, que era minha mãe. Se uma vez eu pensei em usar droga, eu pensava, se minha mãe descobrir, acabou a minha vida. Eu entro no pau. Também, né? Eu também fui uma pessoa que sempre, né, desde criança ali foi da igreja, fui para a igreja católica, participei de grupos de jovens. Então, essa consciência, o esporte, essa consciência religiosa, social, também ajuda. Então, aí falamos de coisas de prevenção. E olha quantos fatores a gente falou aqui. E aí você, de forma rasa, fala assim, maconha é porta de entrada ao álcool. Não é assim, gente. Entendi. Porque cada caso tem que ser estudado. O álcool encoraja, né? Também. Sim, enquanto a maconha retarda, o álcool dá aquela pulsionada. O cara, se tiver num grupinho, tá doidão, vai fumar esse negócio aí, né? Sim. A gente está falando sobre maconha. Eu vou continuar esse assunto do maconha, que também tem algumas pessoas também. E aí falo sobre a cannabis em si, né? Ultimamente os outros estão utilizando... falam que são os primos da cannabis, para poder, até tratamento, assim, de pessoas, se puder falar um pouco sobre isso também, né? Que o pessoal foca assim, maconha faz mal e tal, mas e esse lado, o outro lado? Assim, terapêutico, né? Como é que funciona? É assim, a maconha, a cannabis, né? Existem algumas espécies, algumas variações, né? No Brasil, principalmente, nós temos a cannabis sativa, que produz, em maior proporção, o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o princípio psicoativo da maconha, que dá o barato, né, o efeito que o usuário quer experimentar. E temos outros canabinoides presentes, né? Temos mais de 100 substâncias que já foram identificadas na planta. E aí, dentre essas substâncias, temos algumas inertes e temos o canabidiol. Então, tem algumas outras espécies, como a cannabis índica, cannabis ruderaris, que tem uma proporção um pouco maior de canabidiol. E aí o canabidiol ele já tem no Brasil alguns usos terapêuticos aprovados pela Anvisa, como, por exemplo, a epilepsia refratária, que é uma epilepsia que dá em crianças, geralmente, né, na primeira idade, onde a criança ela tem cerca de 100 eventos convulsivos por dia. E com o uso do canabidiol reduz para 1 ou 0, 2. Eu, em delegacia, já recebi várias decisões de habeas corpus preventivo, onde o judiciário concedeu àquele cidadão que ingressou, né, que impetrou o habeas corpus, o direito de plantar, colher e usar a maconha dele. Para tratamento de ansiedade, né, dessa doença aí que você expôs. Então, mas isso que eu ia falar, para tratamento de ansiedade, por exemplo, precisa de uma receita médica, alguma coisa do tipo, ou não? O cara poderia, por exemplo, para tratar ansiedade, se não me engano, não é aprovado pela Anvisa. Então, as pessoas conseguem por força da justiça. Outra, porque aí você tem evidência científica
Você tem uma evidência científica, tem um artigo que alguém publicou, é usado em outro país, só que a Anvisa não aprovou para essa finalidade terapêutica. Aí só na justiça, né? Sim. Então, eu não sei todas, mas epilepsia refratária, se eu não me engano, a fibromialgia estava para ser também, né? O autismo está sendo estudado, Cacete dor no corpo todo e a maconha resolve. A maconha resolve. Estão tentando aprovar uma lei com relação a essa parte esse uso do canabidiol, assim, né? Eu assisti uma entrevista, por acaso, né? Nem sabia que... Faz tempo também, que um dia eu discuti sobre isso aqui no podcast. Mas o cientista que idealizou o uso do óleo da cannabis, né? Aí ele demonizou a maconha. Ele falou, não, que a maconha pode levar o usuário ao surto psicótico. Eu nunca vi. Né? Mas há evidência científica, mas pode. Eu também nunca vi casos, não. A ciência diz que pode. Nem overdose eu nunca vi também, na minha prática. Você teria que fumar 20 toneladas de maconha em 14 minutos. É meio difícil, né? Então, overdose, por aí, mais ou menos. Também nunca vi overdose. Aí, acho que é isso, mais ou menos. Né? Não sei. O dado seria esse. Mas ele diz, né? A questão de fumar maconha é cultural. Pode ser inalada, ingerida. Né? A erva. E se o cara conseguir usar o mínimo da substância presente na erva em si, ingerir o mínimo, seria o quê? Não sei, 2 tragos de cigarro, um golinho de um chá, uma folha, comer, não sei. É o mesmo efeito do óleo. Mas o cara quer fumar um charuto, ficar doidão. Aí complica, né? Assim, há diferenças, na verdade, né, dessas vias de administração. Tá? Mas, por exemplo, pela via oral, quando você ingere esses preparados de maconha, de cannabis, né, seja bolo, brigadeiro, um brownie, a absorção é muito lenta. E a quantidade que é absorvida, que passa do intestino para a corrente sanguínea é muito pequena. A gente chama de biodisponibilidade, isso na farmacologia, é muito baixa pela via oral da maconha, tá? Muito baixa mesmo. Pela via pulmonar, ela inalada, essa biodisponibilidade é maior. Então o efeito é mais intenso, tá? E a pessoa experimenta o barato, né? Porém mais curto. Na via oral, esse efeito é menos intenso, um pouco mais duradouro, tá bom? Então, assim, há diferença se você usar um óleo que já está extraído, a substância está mais concentrada, ou se você mascar a folha, que a substância está mais dispersa ali, ou se você fumar. Mas o óleo não dá o barato, né? O óleo de canabidiol, não. Que é o terapêutico, né? Que é o terapêutico, mas há também indicações terapêuticas para o THC. Por exemplo, o THC é um poderoso antiemético para tratar um enjoo. É mesmo? É o mais eficiente que tem. Tanto que nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, pessoas que fazem quimioterapia, elas são autorizadas a comprar 30 gramas de maconha por dia. Maconha mesmo, THC, para tratar um enjoo da quimioterapia. Caramba, que entendeu? Então, assim... Maconha é um remédio, praticamente, né? Se for analisar, remédio. Falta só legalizar o troço. Então, a gente não está fazendo apologia, que fique claro aqui. É porque isso está sendo discutido pelo STF. Sim, está sendo discutido pelo STF. Acho que o ministro Fachin pediu vista do processo, por isso travou, mas a maioria já votou pela liberação da maconha. Juridicamente, a discussão é muito complexa. Exato. Porque há a tese de que não se pode punir a autolesão. Né? E a proibição de portar maconha tem a ver com saúde pública. Sim. Há vários argumentos de que a saúde pública é o conjunto de várias saúdes individuais. Então seria uma falácia, uma mentira, dizer que você tutela a saúde pública sem, né, invadir a esfera de liberdade do cidadão. Né? É um argumento. Além de ser algo que a natureza produz, em tese. Quem criou a maconha? Foi Deus ou foi o diabo? Entendeu? Ou foi o homem? A natureza produz, né? Sim. São os argumentos, né? E tem várias pessoas que se envolveram nessa discussão, sociedades religiosas, por exemplo, né? Sim. A gente chama do amicus curiae, né? Que são os amigos os amigos da corte, que vão lá ajudar os juízes a decidir, com base em vários fatores. Exato. Criminologia é um desses fatores, os estudos sociais a respeito do crime. Né? Perfeito. É isso aí. A gente está falando sobre esse negócio do cannabis, por isso que eu puxei esse assunto também, que uma das coisas que a gente pretende ser como projeto também é vender alguns produtos, né, à base de canabidiol, sei lá, quando liberarem alguma coisa assim. Sim. Porque, cara, não é só utilizado na parte recreativa, né, às vezes na parte de saúde da pessoa, terapêutica, com relação à pessoa que tem fibromialgia, como é que vocês falam? Fibromialgia, explica para ele, para a galera, que doença é essa? O sofrimento que provoca. Basicamente, fibromialgia é uma doença em que a pessoa ela tem dores crônicas de forma constante. O dia inteiro. Dor. Cara, não tem nada que resolva. Nada que resolva. É psíquico. Exatamente. Ela tem uma origem no sistema nervoso central e a pessoa sente dores
diversas regiões no corpo de forma constante, o tempo todo, o dia inteiro, e ela vai aprendendo a conviver um pouco com essa dor, porque horas ela é mais intensa, outras horas ela é menos intensa, os analgésicos usuais, eles são pouco eficazes, o que é mais eficaz aí são os derivados da morfina, mas esses medicamentos também não podem ser usados por longo período, altamente lesivo à saúde. Causa dependência, pode dar depressão respiratória até a morte, então causa constipação, vários efeitos, né? Geralmente quando você está com uma dor muito intensa, que você vai no hospital, te dá aquela injeção, que você sente aquela sensação de bem-estar e a dor para na hora. Meu amigo disse que acordou, né? Olhou para a médica, casa comigo, doidão. Então é isso, né? E a gente tem um fentanil dentro dessa classe que também é usado como droga de abuso, que é um risco, né? Nós tivemos morte por fentanil aqui no Brasil. Estava sendo vendido como droga ainda. Está sendo vendido como droga, tá? Sim, continua, tá? Qual que é o efeito disso? Então, o fentanil, ele tem um efeito muito potente, né? É um analgésico. E se a pessoa errar um pouco a dose, ela pode ter uma depressão respiratória e morte. Caramba, que loucura, né? E a gente pega muito caso, assim. Sério? Já peguei alguns casos ao longo da minha experiência, da minha história aí, da minha experiência como perito, principalmente de profissionais de saúde, porque tem acesso a essas substâncias no local de trabalho. Eles vão fazendo abuso. Geralmente você encontra o cadáver com acesso. Anestesista também. Médico, enfermeiro. Exagera, né? É uma doença do trabalhador. Doença do trabalho. Que a pessoa às vezes fica naquela condição ali. Abuso de drogas é doença de trabalho. Isso já aí. foi definido, né? Não se discute. Né? Exatamente. E aí... Pode perguntar. A tal da bala e do docinho, muito usado nas raves, nas festas eletrônicas agora. Exatamente o que eu ia falar. Que é uma modinha, virou moda. Eu pego muito, cara, às vezes entorpecente, né? E essas balinhas. Que é o comércio da... comprimidos. Os Maio. É o comércio da High Society, né? Exato. Tal do MD, né? Michael Douglas. Michael Douglas diz que potencializa o desejo sexual, e Michael Douglas é famoso por ser tarado, né? É bacana porque diz que até no pacto dele, né? Entre ele e a esposa, que é aquela Catherine Zeta-Jones, né? É aberto o relacionamento. Não, tinha a cláusula lá que era não sei quantos milhões se ele viesse a traí-la. Porque ele era compulsivo por sexo, né? Caramba. Isso é público, né? Mas fala aí, o Diego, sobre o assunto. Fugiu do assunto. Podcast é isso aí, galera. Podcast é legal. Então vamos lá. Fala aí. O real. Baixa o real pra galera. Isso tem muito, assim? Os efeitos, os problemas. Isso é muito sazonal, né? Pelo que a gente observa, né? O MD, MDMA são drogas derivadas da anfetamina, substâncias estimulantes, né? Que são utilizadas na terapêutica como anorexígenos, para tratar, né, a pessoa inibir a fome. Então, você tem alguns derivados sintéticos da anfetamina, como o fenoproporex, anfepramona, mazindol, que são utilizados com essa finalidade, apesar dos efeitos colaterais, né? A pessoa fica muito agitada. Você tem a ritalina, que é um derivado anfetamínico também, que é o metilfenidato, que as pessoas utilizam aí para aumentar o foco nos estudos, mas que, na verdade, é um medicamento indicado para tratar a narcolepsia em crianças, né? O déficit de atenção, enfim, tá? A ritalina, o metilfenidato. E você tem as drogas ilícitas, como o MDMA, que é o metileno, dióxido, metanfetamina, e o MD, que é o metileno, dióxido, anfetamina. São drogas que têm efeito estimulante e um efeito alucinógeno ou psicodélico discreto. Então, são utilizadas nesse contexto de festas noturnas. Por quê? O indivíduo fica naquela festa rave 2-3 dias, vai tomando a bala, ela vai dando energia para ele. Tá? Ele vai tendo alucinação, ele vai tendo energia para dançar, se pode chamar aquilo de dança, né? Que ele faz uns movimentos meio... Né? Não consigo acompanhar a rave, descompassados, porque o indivíduo, né? Tem que usa 2, 3 balas ali. Qual o risco disso? O risco à saúde? O risco de morte súbita. Sério? Há muitos casos de morte por morte súbita, principalmente associado aí à parada cardiorrespiratória, infarto agudo do miocárdio, e um problema que a gente chama de rabdomiólise. Não sei se vocês já ouviram falar na rabdomiólise, né? Então, rabdomiólise é uma síndrome associada ao esforço excessivo, né? A falta de hidratação, que leva ao rompimento das fibras musculares. Aí esse rompimento acontece muito com maratonista, a pessoa não está preparada, a pessoa em concurso. Eu já vi o Dr. House. O corpo vai ao limite, ele vai, ligadão, não bebe, não ingere água. Exatamente. E a água na rave é uma fortuna, porque a galera toma muita água para hidratar. Para hidratar, isso. Né? Ou tem rave hoje que tem lugares onde tem rave que eles concedem a licença, mas diz assim, tem que ser open bar de água, tem que ser água liberada para as pessoas. Nem sabia disso. Tem isso hoje.
E do Ney, daí o pessoal cai, assim. E do Ney, morte súbita, pá. Tá bem, de repente, dá um pulo, né? Isso aí. Desligou, juntou. Caraca. A bateria acaba literalmente do circuito, né? É isso aí. Tá? E aí tem um risco grande de morte súbita nesse contexto de uso. Agora, existe o contexto também, assim, do uso que a gente chama de recreativo mais moderado. Existe uma galera que eles se intitulam os psiconautas, que são os astronautas da mente, né? Os viajantes da mente. E aí eles fazem experiência com drogas psicodélicas, alucinógenas, dentro de um contexto de ambiente controlado. Então as pessoas se reúnem em comunidades, geralmente um não usa, e a pessoa usa, tem aquela viagem alucinógena e o outro vai conduzindo. O que você está vendo? Aquele negócio do Santo Daime também? Isso, a ayahuasca. Então o MDMA, ele é chamado nos Estados Unidos de droga do amor, porque ele tem 2 efeitos que a gente chama, que é o efeito entactogênico e empatogênico. Explica. Então, aumenta a empatia, que é o amor ao próximo, e o efeito entactogênico é o amor a si próprio. Então, a pessoa toma uma balinha, fica good vibes, eu te amo e tal. Sério? O problema... Responde umas coisas assim, né? Tem que filme Bad Boys e fica... Isso. Esse efeito, ele é tão conhecido que nos Estados Unidos eles fizeram um estudo, onde eles pegaram veteranos de guerra, né? E aí trataram com MDMA o transtorno pós-traumático. Esses indivíduos tiveram uma melhora. Fazia-se uso isso controlado. Na época do Vietnã, com LSD. Várias experiências. Exatamente. Só que quando teve ali o movimento da contracultura, né? O movimento hippie nos Estados Unidos, década de 60, Woodstock e tal, que essas drogas viraram símbolo da contracultura, a galera mais conservadora chegou e demonizou. Demonizou, falou, não, isso mata, isso faz mal à saúde, e aí proibiu em todo o mundo os estudos, né, as evidências científicas com essas drogas. Inclusive a maconha, né, chegou a ser liberada nos Estados Unidos, né, se entendeu que era uma política para controlar os mexicanos, eles usavam a cannabis e a polícia poderia ingressar a qualquer momento para reprimir o uso da cannabis e controlar-se os mexicanos, uma coisa bem racista da época, né? Sim. E Jimmy Carter conseguiu liberar a maconha, só que ele foi flagrado cheirando pó no banheiro. Aí perdeu a credibilidade, a maconha voltou a ser demonizada. Né? E outro fator também é a fibra da maconha, que é mais resistente que o couro. É o cânhamo. A empresa têxtil conseguiu minar a maconha para que não fosse criada uma concorrência pesada. Né? Pesada. Isso aí. E vocês estão falando sobre esses entorpecentes do uso recreativo. Cara, falam muito também, eu peguei uma perícia dessa, que é o tal do Loló, né? Loló e qual outro mesmo? Que também lança perfume, né? Tem diferença? Como é que é cada um? Aí é uma outra classe de drogas. Então, o Loló e o lança-perfume, ele entra na classe das drogas inalantes, que são a base de solventes orgânicos. Então, são substâncias químicas que a gente utiliza na química analítica ou na indústria química, né? Solventes como diclorometano, como acetona, como clorofórmio, como éter e o tricloretileno. E aí eles fazem formulações, porque essas substâncias têm efeito depressor, algumas até um efeito alucinógeno. Né? Quem não lembra da cola, os cheiradores de cola? Então você tinha ali o tolueno, o hexano e o tolueno na cola, que tinha esse efeito também dissociativo nos meninos. Clorofórmio, o nome como é que é? Clorofórmio. Clorofórmio é aquela droga, o cara põe no lencinho, no seriado, no CD de suspense e terror, aí chega o psicopata, vai na menininha assim, ó, e ela apaga, tem um efeito depressor. Éter também tem esse efeito. O éter-clorofórmio. Antigamente isso era muito, cara, negócio do cola de sapateiro. Sim, no passado você via muito. Então são drogas que são inaladas, elas têm um efeito depressor, geralmente no sistema nervoso central. Então o indivíduo ele pode ter uma euforia inicial, mas depois tem um efeito depressor geral dessas funções. E aí o problema também, né, que a inalação repetida pode levar à morte súbita por infarto agudo do miocárdio. Caramba. Que é um indivíduo às vezes que inalando aquilo ali, ele priva o corpo um pouco do oxigênio. Essa droga ela tem um efeito depressor no coração, e aí você aumenta a frequência cardíaca, porque o coração vai bater mais rápido para trazer mais oxigênio, você está privando ele. E aí de um lado você está anestesiando, do outro lado você está estimulando, vamos dizer assim, a grosso modo, e aí o coração pode infartar, tem uma parada cardiorrespiratória. Uma parada cardíaca, né? Pô, isso é muito interessante. Na verdade, eu até fiquei agora, você fala de maconha, lembrei uma coisa também, que normalmente o pessoal falava, eu não vou beber nada não, porque a bebida você faz o exame lá,
e a gente vai entrar já nesse assunto, né? Sim. No sangue, e aí você consegue pegar lá um percentual de álcool, alguma coisa assim, e vou utilizar a maconha, porque talvez isso não vai... Sim. Não vou ser pego no exame e tal. Perfeito. Agora, saindo da química e indo um pouquinho para essa área, acho que é toxicologia forense, toxicologia, né? A toxicologia forense matriz em si. biológica, é isso aí. Como é que funciona isso? O que vocês pegam? Como é que funciona essa parte aí? Não, muito boa a sua pergunta, né? Então, o que acontece? Nós temos aí o Código Brasileiro de Trânsito, que prevê lá que o uso de álcool ou outras substâncias psicoativas... Foi alterado recentemente também, Código. Exatamente. Dependendo da concentração de álcool, pode ser uma sanção administrativa ou pode ser crime de trânsito, né? E o uso da droga é crime de trânsito. Mas para droga não tem percentual, é genérico. É genérico. Detectou. Mas na prática, o que acontece? Nas blitz e operações de lei seca, ou na blitz da PRF, o que eles têm à mão ali é um bafômetro. Isso, né? E aí, ainda assim, o bafômetro é facultativo ao indivíduo, né? Soprar ou não. Vai cair no concurso. Exatamente. Né? Então, como assim, Diego? Quando ele não sopra, a recusa é punida com a sanção administrativa, que é multa, R$ 2.900, mais a suspensão de direito de dirigir por 12 meses, né? Então, é isso. É bem... Então, a pessoa já tem esse conhecimento, porque quando ela bebeu muito, o que ela faz? Não sopra. Porque se ela bebeu muito e der acima da concentração, que é acima de 0,33 miligramas de álcool por decilitro de ar alveolar... Isso é pouquinho, né? É muito, um copo de 3 cervejinhas. 3 cervejinhas, o cara tá no crime. O cara tá no crime, né? E aí ele responde por crime. Por isso que muitas vezes ele não sobe. Eu tô dando ideia para as pessoas, tá vendo? Não, mas tem um detalhezinho. Gente, isso aí eu vou dar uma de Samuel agora de novo. Se beber... Não, Samuel, como você fala, não dirige. Agora vamos lá, né? Sim. Essa lei, né, já nasceu morta, entre aspas. Por quê? Ela dizia que a concentração de álcool por sangue tinha que ser 0,6, né? No sangue, no sangue, isso. Né? Só que existe um princípio, né? Que é o quê? A presunção de inocência. E ele tem suas ramificações, né? Que é o direito de não produzir prova contra si mesmo, que também engloba de ficar calado. No concurso, se a banca for do mal, vai cair nemo tenetur si detegere, que é isso que eu falei. Mesma coisa, só que latim. Vai cair no concurso assim, para te arrebentar. Boa. Aprendeu aqui, né? O que é? Nemo tenetur si detegere é o mesmo que presunção de inocência, direito de não produzir prova contra si próprio e de ficar calado. É bem que tu traduziu, porque o pessoal entender como cromatografia gasosa, alguma coisa assim, né? Mas o indivíduo, nesses casos, o que acontece? O indivíduo, ele claramente está embriagado, né? Porque ele tem sinais. Então, a lei prevê isso também, os sinais. A lei foi alterada. Agora pode ser o exame clínico, pode ser o exame clínico. Coloca lá, não sabe o que Mas o indivíduo também pode se recusar. Eu não vou ficar em pé. Tem que agir. Mas aí o agente de trânsito pode detê-lo. Encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal. Cabe testemunho agora também. Daí cabe testemunho também. Antigamente a lei... Exatamente. Se a lei especificava que era, né, uma análise sanguínea para detectar, né, se havia ou não abuso da substância para configurar um crime de trânsito, o cara, obviamente, jamais ia oferecer isso, exatamente. Nem seria obrigado a fazê-lo. Né? Exato. Então, ela nasceu morta. Por isso que foi alterada a lei. Isso que eu ia falar, na prática... A quantidade de exames de sangue em vivo que a gente faz no ML? 0. Porque ninguém vai lá. Primeiro que vai tomar uma agulhada, ainda provoca uma lesão. Os próprios colegas peritos não querem colher porque falam assim, eu vou causar uma lesão nesse indivíduo, depois ele vai querer processar o Estado e tal. Isso é tão sério, né? Houve um interesse público muito grande no fato que ocorreu nas dependências da Polícia Federal. Né? Aquela cantora, acho que é argentina, Glória Trevi, ela foi presa, não lembro o motivo, e engravidou na carceragem da Polícia Federal. Né? E ela dizia, né, que não ia ceder material genético para descobrir quem era o pai. E a suspeita recaiu sobre os agentes federais. Havia um interesse público muito grande em descobrir qual policial federal engravidou, né, a loura lá na carceragem. Caso de novela. Caso de novela, mas é verídico. É caso do Brasil, né? Isso é público, tá? Só se pesquisar no Google, tá lá. Né? E o que acontece? Ela falou, não vou ceder material genético. Acabou, cara. Como vai descobrir? Mas, né, a gente pega o direito penal, né, processo penal, e conjuga com o direito civil. Tudo aquilo que é abandonado, largado, jogado fora, dispensado, se torna a coisa chamada res nullius, que é coisa de ninguém. Ninguém pertence. Né, será daquele que primeiro
pegar. Né? Então, a placenta foi para o lixo, a Polícia Federal pegou a placenta, fizeram o exame e descobriram que o pai era o agente dela, o empresário, não era nenhum policial. Ela podia ter falado, né? Podia ter falado. Então, ela... deixa quieto, né? Não sabia, tinha dúvida, né? Tem isso. Mas aí, assim, na prática, é isso que acontece. E aí, para outras drogas, não é feito exame nenhum. Então, às vezes, o indivíduo fala assim, não vou beber, vou fumar uma maconha porque não vou ser pego na lei seca. Agora, a polícia brasileira está testando aí o tal do drogrômetro, que é também um dispositivo móvel, que aí faz análise de drogas em saliva. Ah, é? Tá? Sim, né? Pega também esse negócio do rebite, também, pessoal de cabelo. Vai pegar tudo. Fetamina, maconha. Que é substância semelhante, né? Exatamente. Se o indivíduo tiver utilizado, vai dentro de uma janela de detecção, é claro, de algumas horas, enquanto ele está sob efeito, detectar a substância. E aí ele vai ser enquadrado aí, no caso, crime de trânsito. Se ele coletar e fizer a análise. É o que eu falo com as pessoas que eu ensino. Cuidado com qualquer substância que termina com ina. Geralmente é problema, né? É mesmo? Tá certo. Falou besteira? A maioria é anfetamina, cocaína. É verdade. E, cara, quando vocês falam, é muito doideira, né? Tipo, os exames, por exemplo, que você faz lá com relação à toxicologia forense, tipo, a gente falou sobre o álcool e as drogas e tal, mas acho que também tem outras coisas também, né? Tem veneno também, tem... muito bem colocado, né? Então a gente vai no rol aí de substâncias que são analisadas, né? Como é que o cara que trabalha com... O cara é toxicologista forense. Sim. O que o cara faz? O que normalmente o Muito boa pergunta. Então, assim, é uma rotina de laboratório. Então, envolve o quê? Primeiro, a gente recebe os materiais que são coletados, seja do periciado vivo, seja do periciado morto, que aí... É claro que a frequência maior de pessoas mortas, né? Porque o vivo tem essa questão de não fornecer amostra e tal. E aí esse material é recebido no laboratório, é transferido à cadeia de custódia, tem toda uma documentação. E aí o perito faz a análise da documentação do histórico, porque o histórico ajuda muito, né? Porque se você não tem informação nenhuma, fica muito difícil. A chance é o que procurar. Aí a gente faz o que a gente chama de uma análise sistemática, né? A gente pesquisa ali 30, 40 drogas que são mais incidentes, se não deu, a gente libera como não detectado. Para aquele grupo de substâncias. Se não tem nenhuma informação adicional. Mas geralmente tem alguma informação, seja do exame necroscópico, então alguns sinais necroscópicos no cadáver, eles podem deixar, eles podem, assim, nos remeter ao uso de algumas substâncias. O que, por exemplo? Por exemplo, a cocaína, peteca e subpericárdia, que são pontinhos vermelhos no coração. Entendeu? Fica cheio de pontinho. Outras mostras também dá, mas da cocaína dá. Que legal. Então, se você pega, tem um histórico, a pessoa veio de determinado lugar, tem um histórico que era usuário, e tem a peteca, tem um edema pulmonar, tem um edema cerebral, há a chance de ser cocaína. Estou dizendo que nas sinais. Sim. Por exemplo, a morte por monóxido de carbono deixa um sinal muito característico, que é o chamado livor carminado, você já deve ter visto. Pessoal, isso para prova de perito é bem clássico, concurso. Cai concurso. Medicina legal purinho, cai certo. O que é o livor, né? Para quem não sabe, livor são manchas, né? Ou marcas de manchas de hipóstase, que a gente chama aqui, é deixado no cadáver de acordo com a posição que ele está, né? Então ali se acumula ali uma posição, o sangue se acumula ali, e aí na morte por monóxido o sangue fica com um vermelho vivo, né? Um vermelho carmim, né? E esse livor ele tem essa coloração, fica todo rosinha, né? O cadáver fica todo rosinho, e aí é grande chance de ser morte por intoxicação por monóxido de carbono. Uma coisa muito importante no seu trabalho também, né, é definir quando o óbito de alguém está ocorreu associado, pela administração de veneno. Exato. Por quê? O homicídio praticado com uso de veneno ou outro meio insidioso ou cruel, a lei fala que é cruel, né? Sim. Configura o crime de homicídio qualificado, que inclusive é hediondo. Perfeito. É crime hediondo. Né? Aí o trabalho do perito é que vai definir, não se houve administração do veneno, mas se foi isso que provocou o óbito, que é o relevante para configurar o crime, né? Isso é muito interessante isso, porque isso não é fácil, isso é muito difícil, né? Esse diagnóstico, assim, essa interpretação. Como eu falei, a gente recebe esse material, aí vai proceder às análises laboratoriais, né? E aí, geralmente faz um exame de triagem, né, que a gente tenta identificar de forma preliminar também algumas substâncias em grupos de amostras. E aí depois a gente faz um isolamento, uma extração da substância, né? Às vezes ela está no material biológico, no sangue, no tecido. Aquilo ali tem muitas outras substâncias endógenas que podem interferir na análise toxicológica. Então a gente tem que separar
a substância de interesse ou substâncias de interesse do que é endógeno, do que é biológico. E aí a gente tem um método químico, físico-químico, na verdade, que se chama extração, né? E alguns métodos para fazer isso. E aí toda uma ciência envolvida, química analítica. E aí depois nós passamos às análises instrumentais, que aí na toxicologia, basicamente a cromatografia gasosa ou líquida acoplada à espectrometria de massas. Basicamente é um método considerado padrão ouro, né? Isso ele explicou lá no começo do nosso dependendo da... Para a química forense, a droga bruta, você tem ali, além das técnicas cromatográficas e de espectrometria de massas, você tem a espectrometria no infravermelho, o FTIR, que é utilizado hoje, né? Então, o FTIR ele tem uma limitação da pureza da substância. Se ela for muito misturada, então você pensar no material biológico, que além da droga você tem um montão de outras coisas ali, o FTIR não se aplica à toxicologia, né? Fica difícil, tá? Vocês estão falando com relação... Perdão, vai falar mais uma coisa sobre isso aí? Ah, então fala. Eu iria continuar, mas... Pode continuar. Foi mal. E aí, depois você tem esses resultados, né? E aí você pode ter uma análise que é qualitativa, que você só identifica a substância, ou você pode ter uma análise quantitativa, que aí você sabe também a concentração que ela está naquela matriz. E aí, no caso, para você associar a morte, tem que ser no sangue. Sim. Né? Porque o sangue ele te dá uma relação de causalidade, né? De relação de dose e efeito. Tá? E aí você pode dizer se no momento da morte o indivíduo ele estava com uma sobredose ou uma overdose. Sim. Mas só isso é suficiente para dizer que ele morreu? Sim. Nem sempre daquela droga, né? Você tem que associar outros fatores. E aí o diagnóstico ele é multifatorial, que é você tem que ver o histórico, você tem que ver os dados necroscópicos, né, o exame de necrópsia, qual a conclusão que ele chegou, o resultado da análise toxicológica, muitas vezes o resultado da análise anatomopatológica também. E a síntese de todos esses critérios, que é feito pelo médico legista, ele dá o diagnóstico, a causa da morte. Por que eu falo isso? Cocaína, por exemplo. Tem pessoas que cheiram uma carreira de cocaína e morrem. Tem pessoa que se entope de cocaína e não morre. Às vezes a pessoa morre de outra coisa. Às vezes a gente pega caso de baleado lá, a literatura fala o seguinte, acima de 1 micrograma de cocaína por ml de sangue é letal. Eu já peguei caso de baleado, o indivíduo morreu de PAF, que tinha 4 microgramas, tinha 3. Ele morreu de PAF. Ele estava correndo da polícia, cheio de cocaína no sangue. Caramba. Entendeu? Então, assim, morreu, baleado, não da droga. Então, isso é muito relativo, isso varia muito de um indivíduo para o outro. Então, a literatura científica, ela traz ali dados médios, é claro que... A prática é a prática. A prática é a prática. Então, se você tem ali, beleza, você tem a dose da cocaína, está acima da dose letal, você tem todos os sinais, tem a peteca, tem um edema, não tem outra lesão compatível com óbito, beleza, você fecha o diagnóstico de intoxicação exógena por cocaína, tá? E aí é o caso. No caso do veneno, você colocou muito bem, você pode ter uma interpretação um pouco diferente. Por exemplo, o chumbinho, né? Muita gente questiona. O chumbinho é uma substância que não é medicamento, não é para ser usado em humanos. É um inseticida para ser usado na lavoura, que tem um efeito que é muito tóxico no ser humano. Muito tóxico, altamente tóxico, extremamente tóxico classificado. Ou seja, cerca de 1 miligrama por quilograma de peso de dose de chumbinho é capaz de matar um homem, cerca de 70 miligramas. É muito pouco. Um homem de 70 quilos, de 80 quilos. Né? Então, se você tem um caso, né, e ele causa uma síndrome tóxica muito característica, a gente chama de síndrome colinética. Então, o indivíduo ele se urina, se defeca todo, ele se saliva, tem confusão mental, visão borrada. Então, geralmente, quando ele é socorrido, ele dá entrada em uma unidade hospitalar com esses sintomas. Então, o médico ele desconfia. Ele vai ali, não, olha assim, isso pode ser uma intoxicação por chumbinho, que é muito comum. E aí ele procede, né, com a lavagem gástrica, aí visualiza os grânulos, que é uma outra evidência que a pessoa utilizou, aí a pessoa vem a óbito, aí você tem esse histórico, aí vai para o ML. Aí é feito o exame cadavérico, exame necroscópico, e aí você tem a evidência ali da morte, né, o edema, né, em alguns órgãos, você visualiza o grânulo também, vai para a toxicologia, faz o exame toxicológico no sangue, no conteúdo estomacal e dá a substância lá, o aldicarb ou o terbufós. É preciso quantificar? Não é preciso, não existe dose segura, então quantificar para quê? Né? Não existe dose segura da substância. Em segurança, né? Você vai para o concurseiro, né? No meio esportivo nós temos o antidoping, né? Sim. Para o concurso público isso não existe. A galera usa muito Ritalina, Modafinil. Alguns concursos estão cobrando, né? Inclusive sério? O exame no cabelo. É mesmo? Acho que da PM já cobra. A Ritalina está proscrito? Ainda
Então, eu não sei se eles testam... Como assim? Tu corta o cabelo e faz uma análise no cabelo ali? No cabelo. Por quê? As substâncias que você utiliza ao longo de um período, elas se acumulam no cabelo. O cabelo vai crescendo, né? E aquela substância vai ficando ali no interior do cabelo. Se for careca, então... Aí não pega. Aí, por exemplo, cada 1 centímetro de cabelo corresponde a 1 mês de exposição. Então, sério? Se você coleta 3 centímetros, você tem um histórico de 3 meses. Olha só. Então, você vai ali, usou a cocaína lá 2 meses atrás. Parei de usar cocaína porque eu passei no concurso da Polícia Militar. Parei de usar cocaína, vai coletar o cabelo lá 2 meses e vai dar o resultado positivo. E é uma análise que tem sido cada vez mais fidedigna em relação a isso. Mas dá para dizer se a pessoa usou em algum momento, né? Durante aquele período que foi analisado, 3 ou 6 meses, é possível até 6 meses. Você está falando sobre toxicologia e assim, todo mundo pensa, o perito normalmente ele está do lado mais de pegar a mão pesada e tal. Só que, assim, o perito em si, ele assim, a ideia é ser independente, né? Tipo, de poder trabalhar tanto de um lado ou de outro, né? E assim... A toxicologia, por exemplo, tem esse lado. Por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente e tal, de um carro dirigindo, e aí tem que ver, por exemplo, coletar o sangue para ver se estava embriagado ou não, e talvez não estivesse e tal, né? Sim, sim. É assim, o trabalho pericial, apesar de em alguns estados a gente estar associado às polícias, né? Ser uma carreira de polícia, polícia civil, polícia federal, é um cargo de natureza técnica, né? Então, a nossa base principal é a ciência, é o conhecimento que se gera na academia, nas universidades. Por isso que é importante também o nosso trabalho, e essa é uma atividade que eu exerço hoje, no Centro de Estudos e Pesquisas Forenses, da gente ter projetos de pesquisa associados às instituições de ensino, para que possa desenvolver novas metodologias, novos procedimentos que sejam aplicados à nossa atividade que é técnica, né? Então, assim, essas parcerias são importantes. Você pega aí nos Estados Unidos, onde a perícia é muito desenvolvida, ela tem verdadeiros centros de pesquisa. Está vinculada, as perícias estão vinculadas a verdadeiros centros de pesquisa, porque é a academia, é a ciência que vai trazer esse amparo científico para a nossa atividade que é técnica. Porque se você utiliza um método que você tem alguma falha na tua metodologia, seja de coleta, seja de armazenamento, de transporte, da cadeia de custódia do teu material, da análise em si, se tem alguma falha ali, um bom advogado vai quebrar aquela prova técnica e você acabou com o processo. Imagina. Acabou com o processo todo, né? Você acabou. Né? Enfim, então assim, nós precisamos desse amparo científico para dar respaldo à nossa atividade. Então, a nossa atividade é principalmente de natureza técnica, científica. E aí o que vem associado a isso, é claro, a questão policial, operacional, é acessório, né? O que aí é um comentário que eu gostaria de fazer, que assim, eu vejo também que há uma romantização da atividade pericial. E nós, como peritos, sabemos das dificuldades que nós enfrentamos, seja para ingressar, seja para atuar, né, seja no dia a dia, nós precisamos mostrar essa realidade para as pessoas. Sim. É claro, é uma carreira bacana, é muito bacana, mas é um trabalho como outro qualquer que tem as suas dificuldades. E muitas pessoas nas redes sociais hoje romantizam esse trabalho. E muitas pessoas, né, quando você romantiza, o que acontece? A pessoa tem uma frustração. Na primeira frustração ela fala, mas não era isso que o fulano mostrou lá na rede social. É a mesma coisa do professor, né? Mesma coisa. Acho que o professor trabalha só na sala de aula. Corrige prova em casa. O perito fica horas fazendo laudo, né? Escrevendo, calculando. Cara, se fosse só local, só local era maravilhoso. Não, e outra coisa, o perito também de local, principalmente, ele vai ver a faceta mais cruel do ser humano, as piores atrocidades que o ser humano é capaz. Se a pessoa não tiver um bom preparo psicológico, ela pode também ser afetada por isso. Com certeza. O Lion pode dizer melhor do que eu isso. Não, gente, a perícia criminal realmente... Acho que na verdade, eu amo, assim, a parte de perícia. Por isso esse podcast, porque a gente fala sobre diversos assuntos, a perícia, a gama é gigantesca, mas, assim, também tem um lado que, assim, a pessoa tem que ter uma cabeça legal, porque, cara, a gente vê o tempo todo algumas coisas que são atrocidades, assim, entendeu? Exatamente. Tem muita coisa que é legal, às vezes você faz um exame, você trabalha numa perícia ambiental, a gente falou sobre drone aqui, toda essa técnica e tal, como a gente utiliza, para quem gosta de técnica, né? Mas também tem um lado que é complexo, assim, tipo, às vezes
é um podrão, né? Que o pessoal chama de podrão. Você tem que ir lá e verificar podrão o que houve e tal, né? Cadáver de decomposição. Estado de putrefação avançada e tal. Mas eu, sendo bem sincero, eu gosto muito, assim, tipo, é muito louco. A história, a perícia em si, eu acho fascinante, assim. E assim, eu vou até já ir caminhando para o final aqui, porque a gente já está avançando. O trabalho do Diego, ele é muito importante, assim. O Diego em si, ele tem um conhecimento... Nossa, a gente falou aqui sobre química forense, falou sobre toxicologia forense, então... Direito também, aplicado a tudo isso. E para vocês terem uma ideia de como esse podcast, ele é rico. Ele é rico, assim, de informações, rico, sim. Assim, informações no intuito de ajudar o cidadão de bem. E tudo que a gente está trazendo aqui para vocês eu acho que vale ouro, assim, sendo bem sincero, um cara desse daqui trazer o tempo dele, a experiência dele, que ele tem mais de 10 anos sobre o assunto. Então, já peço logo para vocês, por favor, se inscrevam novamente, curtem, porque o conteúdo é muito legal, gente. Tipo assim, isso que a gente está entregando para vocês é um conteúdo incrível. E não é... só Instagram e tal. Não, a gente está vindo aqui falando num podcast um assunto do dia a dia de vocês. E é só o começo. Tem muito mais coisa boa para vocês. É verdade. E assim, Diegão, tipo, normalmente quando a gente termina aqui, a gente pede para poder o perito... Toque do perito, dica do perito. Uma dica do concurso? Perito. Não. Pode ser, na verdade, pode ser para tudo. Se você quiser falar sobre concurso, quiser falar sobre a vida. Mas o cidadão também se proteger, né? Claro, perfeito. Bom, primeiramente, né, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu acho que esses espaços onde a gente pode falar um pouquinho da realidade, do que é o trabalho, né? Como eu falei aqui, sem romantizar muito, às vezes é inevitável, mas isso é importante para a população em si conhecer o que é o trabalho pericial e, evidentemente, para você que se interessa, quer seguir a carreira. Então, assim, dentro da nossa realidade, do dia a dia, a gente vê muitas coisas difíceis e tal. E na minha experiência especificamente relacionada a drogas, o conselho que eu posso dar para uma pessoa, para um jovem, se ela tiver oportunidade, é claro, evidentemente, que ela fique longe das drogas, né, como falou, e todos esses conselhos que foram dados aqui, porque são substâncias que qualquer uma delas, como um medicamento, você fala, mas o medicamento, sim, mas o álcool, sim, qualquer uma delas, no uso abusivo vai trazer problemas à sua saúde, não só à sua saúde, mas também ao seu convívio social, e pode ter efeitos aí catastróficos na vida do indivíduo. É o que a gente vê no dia a dia, né? Quando não é o efeito mais extremo lá, que é a morte do indivíduo. A gente vê muitos casos também de morte por overdose. Então, assim, para o jovem, para a pessoa que se interessa pela área e tal, é o conselho que eu deixo, né? Procure ficar livre das drogas. Essa dica é muito ótima, né? Eu esqueci uma coisa, cara, esqueci de perguntar. A gente normalmente aqui fala também sobre perícia judicial e assistência técnica. Você chegou já a pegar algum caso, assim, sobre isso? Alguns casos. Chega a trabalhar na parte como biomédico, assim, né? Então, quando eu atuo muito, principalmente em causas trabalhistas. Ah, é? Por quê? Porque o indivíduo, existe alguns trabalhos, algumas atividades laborais em que a pessoa, ela constantemente faz exames toxicológicos. E ela pode ser demitida por justa causa, caso dê um resultado positivo em um desses exames. Então, uma realidade aí é trabalho offshore, trabalho em plataformas de petróleo. Então, eles são testados regularmente, aqueles trabalhadores. E, é claro, o indivíduo fica numa condição de trabalho, às vezes, confinado. E é comum pessoas que utilizam drogas, né? E é claro que aquela atividade, às vezes muito perigosa, é incompatível com o uso de substâncias que alteram os estados da mente. E aí há muitas situações em que o indivíduo, ele é testado positivo, não concorda, ele contrata, né, ele entra com processo, é nomeado um perito judicial e as partes contratam assistentes técnicos para assessorar na instrução das peças, né, processuais. Sim. E aí eu já atuei em algumas situações nesse caso. Mas esse cara, o cara tem que ser, a pessoa em si, ela tem que ser formada em alguma coisa específica? Assim, bom, então, vamos dizer assim, qualquer pessoa que tem um conhecimento da toxicologia, alguma especialização da área das ciências da saúde, né, seja médico, tem médicos que atuam como toxicologistas, né, como período judicial em toxicologia, biomédicos, biólogos, farmacêuticos, né? O importante é que a pessoa tenha, por exemplo, eu já quebrei laudos de outras pessoas que claramente o indivíduo ele estava discorrendo de um assunto que desviava e que ele não tinha um conhecimento. Então, eu ataquei ali, eu falei assim, o indivíduo que está falando sem
E proteger um trabalhador. Notório saber, exatamente, proteger um trabalhador. Na área, tá falando de uma coisa diferente que tá aqui, e era até um conhecido dele. Depois ele chegou informalmente e falou assim, poxa, Diego, você acabou com o meu laudo, hein? Falei, doutor, mas é porque o senhor também está indo para uma área que não é a sua. Ele, mas a gente pega, né, não sei o quê. Então é importante que a pessoa ela esteja segura que ela detém aquele conhecimento, porque ela pode ser questionada e, vamos dizer assim, passar vergonha, até um revés, que é negativo para a sua carreira como perito judicial, né? Então, quando eu pego uma causa, eu analiso bem o caso e falo assim, eu tenho possibilidade de ajudar, não é garantido, mas dentro dessa linha aqui, dentro dessa linha do conhecimento científico, né? E o ideal, assim, até para vocês que estão vendo a gente e tal, é aprender com os melhores, assim. Tipo, o Diego tá aqui para poder ser um projeto futuro aqui da gente, para poder ensinar para vocês, assim, muito conteúdo sobre essa parte de toxicologia e tem que saber aprender com o melhor, né? E o período judicial, por exemplo, o período judicial que é nomeado pelo juiz, ele tem um valor fixo que ele recebe, geralmente é tabelado. Agora o assistente técnico não, ele cobra... Céu é o limite. Céu é o limite, né? Eu nunca fui nomeado período judicial, mas assistente técnico algumas vezes já. Ah, legal. E aí é bem bacana. Eu sempre recomendo meus alunos, né, que antes de ingressar em juízo, se quiser uma tutela antecipada, né, ou uma medida de urgência, se for o caso, contrate um assistente para dar um laudo. Né, isso. Para tentar resolver pela via, né, pela via extrajudicial, e se for o caso, já instruir a ação com laudo. Eu já atuei em situações assim. A pessoa entrou contra uma farmácia de manipulação, que ela dizia que não tinha um princípio ativo ali e tal. E aí a farmácia de manipulação já me contratou para fazer um exame prévio àquela reclamação. E ela falou, não, quando chegou, que já teve aquela lá para conciliação, falou assim, eu tenho um laudo aqui de um terceiro, que é um perito, que é uma pessoa qualificada, que é na área, que usou um método tal. E pronto, acabou. Pô, legal. Legal mesmo. Era problema da pessoa, não tem nada com isso. Nem teve ação, ele falou. Tudo bem. Resolveu. Então. Resolveu. Né? É sempre conveniente evitar sobrecarregar o judiciário. Sim. Né? Só procurar o judiciário em último caso. Os juízes veem isso com bons olhos, né? Sim. E essa manobra para evitar judicializar demonstra um agravamento de danos morais, né? Perfeito. Diegão, muito obrigado. Foi ótimo. Muito obrigado mesmo por toda essa aula que você deu aí, cara. E eu te agradeço. Obrigado por acreditar no projeto. E você... Tem muito mais para falar, né? Espero que futuramente a gente possa... A gente vai ter outros podcasts aí compartilhar mais coisas, né? Assuntos mais pontuais. Hoje a ideia era até falar com a doutora Gabriela, só que infelizmente ela não pôde vir. Mas ela virá vai ter muita coisa legal. Segundo momento. Se Deus quiser. Maravilha. Tamo junto. Obrigado.